Oi pessoal, boa tarde. Então, nós estamos aqui de novo e vamos dar início ao terceiro vídeo dessa série, né, de estudos. Eu vou falar aqui de 5 passos para que um seguidor de Cristo deve evidenciar, ok? Quais as 5 marcas que um seguidor de Jesus deve evidenciar? Eu já falei da primeira marca, tá? No segundo vídeo eu falei da primeira marca, que é a graça, crescer na graça. Esse vídeo agora, que é o terceiro, vamos estar falando do crescimento. Então, o segundo passo é o crescimento. Eu quero começar com o versículo, 2 versículos de 1 Pedro 3, 17 e 18. Diz assim, sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja glória agora e no dia do juízo, no dia eterno. Amém. Então, olha só, vou destacar aqui esse versículo, 3 pontos, ou até um pouco mais, talvez 4, diz assim: estando bem informados. Ok? Então, é da minha responsabilidade estar bem informado. Segundo é me guardar. Ele diz: guardai-vos para que não sejais conduzidos ao erro. Tá? E ele fala ao erro e sedução dos que não têm princípios morais. Tá? Então, se guardar. Terceiro ponto é cuidado para não perder a segurança em Cristo. Podemos correr o risco de perder essa segurança que nós temos em Cristo, né? Glória a Deus por isso, e esse cuidado. Glória a Deus porque nós temos essa segurança, mas, por favor, em nome de Cristo Jesus, tenham cuidado para não perder. E aí o outro, no 18, ele diz assim, ó, a Ele seja a glória, no finalzinho do versículo 18. Seja a glória agora e no dia eterno. O dia eterno a gente entende que é aquele que vai ser lá no final, lá no fim de todas as coisas, aqui nessa terra, tá? E aí a Ele a glória. Então, vê só, para este agora, esta glória que nós dizemos, geralmente a gente diz assim, glória a Deus, né? Eu dou aqueles gritos bem altos às vezes, eu gosto, eu acho maravilhoso assim, com muita força, glória a Deus e tal, a gente fica feliz da vida e pula, né? Alguns é bem fervorosos e salta, eu sou desse tipo assim, eu gosto, me alegro, eu celebro, eu faço isso. E então, esta glória não é nada a não ser palavras. Para que esta glória que nós estamos falando aqui, nos emocionando e dizemos e tal, aquela coisa, ela só terá sentido se, de fato, eu crescer em Cristo Jesus. Eu crescer na graça, no conhecimento, que é o tema desse vídeo agora, desse terceiro vídeo, ok? Tem as outras marcas, mas esta marca, a Ele seja a glória, só será de verdade se você crescer no Senhor, amém? Então é preciso um crescimento contínuo, a gente nunca vai parar de crescer. O ser humano aqui, ó, terrível, ok? Pecaminoso esse corpo que nós levamos, a mente, né, cheia de coisas o tempo todo, então precisamos continuamente nos agarrar em Cristo para não cair da graça. O texto fala isso, né? Para a gente não cair, ter o cuidado para não perder esta segurança em Cristo. Então, o que o verso 18 nos ensina? Crescer na graça do conhecimento, a Ele seja glória, enquanto estamos crescendo e no dia eterno, ok?
quando tudo terminar, estaremos para sempre com o Senhor, onde seremos apresentados como seus troféus. Amém? Você quer ser apresentado? Ali, você imagina, você está ali, aquele número grande de soldados, você é um deles, é valente e sendo apresentado por Cristo como um troféu, alguém que foi conquistado para Deus e por Deus pelo próprio Cristo, amém? Eu serei um desses. Então o crescimento é a nossa resposta à graça de Deus em nossas vidas por toda a vida, amém? Por toda a vida deve ser o teu crescimento, e quando você está crescendo, isso é contínuo, como eu já falei repetidas vezes aqui, é uma resposta que você está dando à graça do nosso Deus, amém? Nunca paramos de crescer, nosso crescimento é de dentro para fora, porque o crescimento é no Espírito, ok? É nossa responsabilidade crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É nossa responsabilidade. Jesus nos deixou um modelo de crescimento sadio. Ele fez discípulo e preparou aqueles homens, aqueles discípulos para cuidar e formar outros. É um crescimento sadio e sábio. O crescimento sábio é quando seguimos o modelo de crescimento de Jesus. Tá? Há muitos modelos, mas o único modelo de crescimento em Cristo que dá certo é só o dele. Não tem outro não. A gente pode encontrar e fazer muitas coisas, podemos inventar muitas coisas e boas e bonitas, mas o que vai funcionar e que vai nos levar para a eternidade é o modelo de crescimento de Cristo. Amém? Então tenhamos o cuidado para conferir se o modelo de crescimento sadio, né, que nós estamos usando é o de Cristo. Tá? Quando cuidamos de vidas, a tendência nossa é crescer. Tá? Sabemos que estamos crescendo em Cristo se os discípulos que cuidamos crescem mais do que nós. Eu tenho falado isso muitas vezes, faz anos e anos da minha vida que eu falo isso, que os nossos discípulos, eles devem crescer mais do que nós. Tá? Se os discípulos não estão crescendo, e se eles estão crescendo, mas se eles não estão indo além de nós, tem alguma coisa errada. Eu estou segurando demais ele aqui, ó. Aquela coisinha de curral, de prender as ovelhas no curral, de prender o gado no curral. É uma coisa desse tipo, assim. Eu acredito que existe segurança, mas não domínio, controle, nem porteira fechada. Abre as porteiras, irmão, deixa os irmãos crescer, deixa os irmãos se alimentar, tá? Foi assim com Jesus. Ele disse: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Tá? Jesus foi para o Pai, então eu vou crescer, e aqueles que eu vou cuidar deles irão crescer mais do que eu. É assim que eu quero. Eu não quero fazer discípulos que fiquem aos meus pés, me rodeando, me perguntando tudo. Não, ele tem que crescer em nome de Jesus. Tá? Então veja que legal. Eu acho muito legal. Jesus treinou tão bem os seus discípulos que eles foram e fizeram como ele disse. O exemplo que nós temos vê só, Jesus quando passava, as pessoas tocavam em Jesus e essas pessoas eram curadas. Legal, né? Você vai passando, né? Vai passando e as pessoas tocam em você e ela é curada. Geralmente a gente faz um esforço hoje tão grande e põe as mãos e ora e grita e expulsa aquela doença, aquele demônio. Que loucura, que tanta força que nós fazemos muitas vezes. Eu fico às vezes assim tão sentido. Eu digo: Senhor, eu não queria que fosse assim. Eu queria e quero, na verdade, que ao impor as mãos sobre as pessoas sejam curadas conforme está escrito. Impor as mãos, ser curada. Acabou.
E essa cura é instantânea, porque foi contigo instantaneamente. A gente não vê na palavra do Senhor nenhuma uma pessoa que foi curada, Jesus impôs as mãos e ela voltou 2 semanas depois, ó Jesus, a cura se concretizou hoje. Não, ela foi curada imediatamente. Mesmo aquele homem que estava cego, Jesus cuspiu, fez um lodo e botou nos olhos dele, aí com pouco ele viu os homens como árvores andando. Jesus fez novamente lá e tal, botou o lodozinho e o cara lavou de novo, estava vendo perfeitamente. Então as curas sempre foram instantâneas e imediatas. Eu sei que existe, sei lá, um processo aí que a gente aprende das pessoas nos ensinando. Mas na Bíblia eu só vejo assim. Eu não vejo nada para depois, só vejo para agora e é já. Tá? A cura agora, a cura para já. E então a gente deve buscar até esclarecer. Também existe eu acho que a gente precisa ser esclarecido nos impedimentos, nos empecilhos que existem. Eu penso que existe mesmo, a gente é pecador e pecamos tanto, mas eu tenho certeza que eu não sou pecador mais do que aqueles que Jesus encontrou e curou instantaneamente. Eu não sou pecador mais do que aqueles que Jesus expulsou deles os demônios. Então, pecado é um só, e eu só penso que a gente precisa exercitar a fé na palavra de Deus. Então, se foi com Jesus, tocaram nele e ele curou as pessoas, então deve ser conosco. Não só impondo as mãos, como ele fez, as pessoas tocaram nele, foram curadas. E o maior exemplo também, o outro exemplo, não diria maior, mas um outro exemplo, é Pedro. Pedro passando a sombra dele curava as pessoas. Que legal, que legal. Essa graça, essa unção, a igreja deve ter, ok? Em nome de Jesus. Isso representa um crescimento na vida do Pedro. Pedro cresceu muito para ter esse fluir de graça, essa unção de cura. Amém? Então o discípulo deve crescer muito. E isso é uma tendência natural, porque se é tendência natural que os nossos filhos biológicos cresçam, por exemplo, eu tenho 2 filhas, as 2 cresceram em estatura, cresceram em conhecimento e cresceram em conhecimento mais do que eu, fizeram faculdade, fizeram cursos, e elas têm muito mais recursos hoje para estudar, crescer do que eu. E então nossos filhos também espirituais devem crescer mais do que nós, espiritualmente mais do que nós, amém? Deve crescer. Isso deve ser uma tendência natural. Assim deve ser conosco, em nome de Jesus. O crescimento espiritual. Então, como é que eu vou crescer espiritualmente? Eu preciso eu preciso ter algo como, por exemplo, obediência, é fundamental, oração autêntica, adoração sincera, estudo da palavra, né? Estudar a palavra, não é ouvir esse vídeo aqui e se conformar com isso aqui não é nada. É você ir para a Bíblia, orar o que está escrito ali para a tua vida, orar o que está escrito, assim, tem que ser assim. E a Bíblia diz assim, que eu fui criado para o teu louvor. Então eu me ajoelho e oro, Senhor, eu fui criado para o teu louvor. Me torna um louvor teu, me torna um instrumento de louvor. É isso. Eu vou para a Bíblia e vou orar a palavra para que eu seja aquilo. Ver um vídeo, assistir um vídeo de estudo bíblico sem praticar não é nada, ok? Então enfrente o pecado e vença um a um no poder do Espírito Santo. Isso é importante também. Sempre com gratidão profunda no coração. Os homens nos fazem coisas boas. A gente passa por cada experiência que é incrível. A gratidão no nosso coração já deve existir continuamente. Eu não tenho que ser grato simplesmente às pessoas. Eu tenho que ser grato principalmente a Deus. Eu posso até esquecer, de alguma forma, ter um relapso, e dizer ao meu irmão querido, muito obrigado pelo tempo, por isso, por aquilo, aquilo outro. Todos os benefícios que você me fez. Não, mas sabe o que é que atrapalha você chegar
É quando a pessoa espera, quando elas exigem, quando elas pregam sobre isso. Você já ouviu pessoas pregando que as pessoas são ingratas porque a gente faz, acontece, é ingratidão. Elas esperam que você seja grata. E elas não sabem do coração das pessoas. Elas não sabem se você e as pessoas que foram beneficiadas, ela não sabe se está sendo grata, né? Não sabe. Então os homens nos fazem coisas boas e elas esperam o nosso reconhecimento, esperam que a gente agradeça, que a gente diga muito obrigado e faça aqueles elogios, né? Então, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, faça todo o bem possível e seja grato a Deus por poder ajudar alguém. Né? Não está exatamente assim escrito na palavra, com essas letras, mas é isso que a gente tem que ser. Grato a Deus continuamente. Não espere recompensa a você que faz o bem. Então, quer crescer, querido, em nome de Jesus, seja grato a Deus. Amém? A Deus. Claro que existe os instrumentos de Deus, tá? Deus nos levanta como instrumento e levanta pessoas para ser instrumento em nossas vidas. E quem dera você, em nome de Cristo Jesus, seja uma pessoa poderosa, cheia de amor e de toda essa graça de Deus para abençoar as pessoas e muito, em todos os aspectos da sua vida, tá bem? Mas sempre com gratidão a Deus pela oportunidade de ser um instrumento para abençoar as pessoas. Isso é maravilhoso. Essa gratidão deve existir, amém? E não esperar que as pessoas lhe agradeçam porque você fez o benefício a ela. Isso é errado, tá? Então crescer é viver Cristo e compartilhar essa vida com as pessoas que estão em nossa volta. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor, nosso Deus e Pai, nos ajude. Eu quero, Senhor, ser esse instrumento em tuas mãos. Eu quero crescer, Senhor, eu quero crescer muito, eu quero continuar crescendo. Eu tenho certeza que desde o dia que eu entreguei a minha vida a Ti, eu tenho crescido. Provavelmente eu em muitas situações eu devo ter interrompido, eu devo ter atrapalhado. Eu sou assim, essa pessoa assim, que atrapalha. Eu não quero continuar atrapalhando o crescimento da minha vida. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E também, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para abençoar o crescimento das pessoas. Em nome de Jesus, perdoa-me, te peço, quando muitas vezes atrapalhei o crescimento das pessoas. É assim, a gente atrapalha, a gente atrapalha tanto a vida das pessoas. Eu não quero ser esse instrumento assim, Senhor. Eu te peço misericórdia, perdão. E me ajude para crescer. Eu quero crescer. No primeiro vídeo a gente falou sobre a graça, crescer na graça, agora crescer no conhecimento. Eu quero isso, eu quero ir para meus irmãozinhos queridos que nos ouvem agora. Cada irmão nessa hora, querido, recebe em nome de Jesus. Que nosso Deus te envolva muito. Senhor, envolve esse amado irmão agora. Envolve ele, Senhor, envolve ele com toda essa misericórdia do Senhor. Envolve ele, Senhor, com toda essa graça para crescer, o crescimento de Deus. Crescer em Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia.